Glória a Deus. Sou o pastor Mateus e hoje eu venho ministrar uma palavra sobre a sua vida de como vencer o pecado. Sabe, nós temos que levar em conta que, primeiramente, Jesus, o próprio Deus vivo, veio nessa terra e nos serviu de exemplo que é possível um homem vencer o pecado. Muitas vezes nós achamos que não, é uma tentação sobrenatural, então eu não posso vencer, mas não é bem assim. Nós queremos ler algumas passagens e eu quero ministrar com você. Primeiramente, mais importante, já resumindo toda a história aqui para você. Em Tiago 4,7, a palavra de Deus diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Glória a Deus. Se você entender apenas esse pequeno versículo, essa pequena passagem, acabou. Você não vai ter mais dificuldade. Portanto, olha, preste atenção, ele já começa, portanto, ou seja, ele já começa explicando, porque muitas vezes a gente fala, pastor, mas a tentação é difícil, é isso, é aquilo, mas Tiago já começa dizendo aqui, portanto, ou seja, tanto faz o que você está passando, pode ser o pecadinho, pode ser o pecadão, pode ser o pecado de assassinato, o pecado de adultério, o pecado do homossexualismo, pode ser qualquer pecado, não tem pecado grande ou pequeno e não existe nenhum tipo de diferenciação perante a Deus. Então ele diz assim, portanto, ou seja, tanto faz o que você está falando, portanto, submetam-se a Deus, ou seja, para de desculpa e se submete a Deus. Como que eu me submeto a Deus? Obedecendo a palavra dele. Pastor, como assim? Presta atenção, ele está começando a dizer, independente do que seja, independente da sua tentação, independente do seu pecado, se submeta a Deus, ou seja, começa a obedecer a Deus. Irmão, é muito fácil eu virar para o pecado e falar assim, pecado, sai de perto de mim. Vou dar um exemplo, talvez o pecado da pornografia, sai de perto de mim, depois eu pego o celular e vou ver a pornografia. É muito fácil eu falar assim, nossa, eu quero resistir a todo pecado da mentira, mas você continua mentindo para sua família. Ou seja, independente, submeta a Deus, começa a obedecer a palavra dele. Essa é a primeira coisa. E depois, resista ao diabo e ele vai embora. Irmão, presta atenção, o diabo é covarde. O diabo é um fracassado. Ele não pode nada. O diabo é aquele que está condenado por toda a eternidade e simplesmente o que ele quer é levar você para o inferno também. Então ouça, muitas vezes a gente acha que o diabo compete em poder com Deus. Irmão, não tem nada a ver. O diabo não tem nem um décimo, um centésimo, não tem um ponto de comparação com Deus. Deus é soberano, absoluto, onipresente, onipotente, e ele pode todas as coisas. Portanto, se submeta a Deus e resiste ao diabo, ele vai fugir. Quando vier aquela voz na sua cabeça, bebe de novo, usa droga de novo. Quando vier aquela tentação, vai ver uma pornografia, vai fazer coisas erradas, rouba, mata, você vai dizer, eu não quero, simplesmente, e o diabo vai fugir. Sabe, muitas pessoas viram pra gente e falam assim, agora você virou crente, né? Agora você não pode mais beber, agora você não pode mais fumar, agora você não pode mais fazer isso ou aquilo, mas não é bem assim. Não é que eu não posso, é que eu não quero. É que eu resisti, eu decidi resistir pro diabo fugir de mim. Mas aquela pessoa que fala isso para você, muitas vezes o diabo vem para ela sexta-feira no fim do dia e fala assim, toma uma cervejinha, você merece, você trabalhou tanto, você tem que relaxar. Então ouça, resista ao diabo. E presta atenção, outra passagem, 1 Coríntios do 10 ao 13, a palavra diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 13, não sobreveia a você tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que você pode suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possa suportar. Gente, eu não sei se você entendeu o que está escrito aqui. Você que coloca a culpa no diabo pelo seu pecado, você que coloca a culpa na sua família, você que coloca a culpa no seu país, no TikTok, no Instagram, na rede social, eu não sei aonde você está colocando essa culpa. Ouça, o Senhor diz, a tentação é a tentação que você pode suportar. Não vem achando que, nossa, é mais forte que eu, não é.
Não vem achando, porque o inimigo não é mentira. Você foi condicionado às mentiras do diabo para permanecer no pecado. Quer sair do pecado hoje? Se submeta a Deus, resista ao diabo. E aí nada vai mais te segurar em nome de Jesus. Então, qual que é o segredo? Como que eu vou vencer o pecado? Como que eu vou vencer? Simplesmente, meu irmão, você vai fazer o que Deus mandou você fazer. Pastor, o senhor quer meu dinheiro? Não, não estou pedindo seu dinheiro. Pastor, o senhor quer que eu vou encher a igreja? Não, você nem sabe de onde que eu sou. Presta atenção, eu quero que você rompa, eu quero que você cresça, eu quero que você e sua casa saiam debaixo da mão do pecado, porque assim diz a palavra do Senhor, o salário do pecado é a morte. Irmão, talvez se você tiver uma sorte muito grande, você vai morrer e vai parar no cemitério, mas ouça, a pior morte é aquela em vida, a pior morte é quando você quer romper financeiramente e não consegue porque suas finanças morreu. A pior morte é aquela que quando você quer orar, você não consegue porque sua vida espiritual morreu. A pior morte é aquela que quando você quer unir sua família, não tem como porque sua família já morreu. Então hoje nós queremos orar. A partir desse instante, que Deus vai te dar o livramento, a unção, o romper, o crescer, porque você vai vencer isso. Porque Deus te deu capacidade e você vai sair desse problema em nome de Jesus. Então vamos lá, se você pode fechar os seus olhos, se você pode mentalizar, nós queremos orar. Senhor, nós apresentamos agora, Senhor, cada um que está aqui nessa oração. Senhor, nós queremos começar orando pelo principal problema que as pessoas enfrentam com o pecado, chamado área sexual. Muitas vezes é pornografia, masturbação, adultério, fornicação, pensamentos impuros. Senhor, nós queremos declarar aqui em nome de Jesus, todo o pecado sexual está agora sendo resistido e quebrado no nome de Jesus. Segunda coisa, nós queremos orar pela área financeira. Senhor, muitas pessoas têm passado problemas porque amam demais o dinheiro, porque têm compulsão por dívidas, desobediente à palavra de Deus, por apego excessivo. Senhor, nós declaramos que no nome de Jesus, nada irá resistir a vida desse irmão. Todo problema financeiro, todo tipo de descontrole, ganância está sendo quebrado. Senhor, nós oramos por todo pecado na área emocional. É raiva, explosão, mágoa, ressentimento, falta de perdão, inveja. Senhor, nós declaramos que está agora sendo quebrado no nome de Jesus. Essa pessoa irá resistir e esse pecado será quebrado em nome de Jesus. Nós queremos orar também pela quebra de toda ansiedade. Tudo que veio sobre os pensamentos e a mente, ansiedade, pensamento maligno, dúvida constante, mentiras, entre outras coisas, às vezes até sentimento de morte. Senhor, que esse pensamento seja agora resistido e quebrado no nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora, Senhor, por todo aquele que está preso no vício. É álcool, droga, cigarro, jogo, rede social. Senhor, muitas pessoas têm fugido da realidade para ter uma dependência emocional que não é do Senhor. Eu declaro que seja quebrado agora em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar para que seja quebrado todo o desejo da carne, das emoções e da mente, e que essa pessoa venha romper em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos, e eu quero declarar junto com esse irmão, junto com essa irmã, muitas vezes nós pensamos que existe cura para o pecado. Muitas vezes as pessoas ministram, é a cura do homossexualismo, é a cura da mentira, é a cura disso, é a cura daquilo. Não. É o resistir, é o renunciar, é o transformar. Irmão, mentira não vai deixar de existir, mas você vai renunciar. A cerveja, o cigarro, o homossexualismo não vai deixar de existir, mas você vai renunciar, porque você vai se submeter a Deus e o diabo vai fugir de você. Deus te abençoe, abençoe sua vida em nome de Jesus.